esperem, não pulem. Vou ter uma novidade braba pra vocês que reclamam tanto dos ads nas lives. Agora a gente tá em parceria com a Kick, que é uma plataforma de live também, e eu vou estar fazendo as minhas lives lá todos os dias. E o melhor, sem anúncio nenhum pra vocês curtirem. Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição, segue lá e fortalece o vovô. Vamos ver isso aqui, do Cash. Tá sendo um grande problema da Loud. Será? Será que é mesmo? Vi muito da comunidade falando isso. Eu vi, cara, galera não vai ter, uma hora e meia loucura. O Minerva acho que é um que tava tocando bastante nesse assunto também. Sempre puxando a questão do robô não jogar de Gwen, ou pelo menos a gente não vê ele jogar de Gwen. Da gente ver o próprio Tim, com a questão dos ADs mids. Algumas coisas ali a mais ainda. O que eu quero trazer nesse vídeo aqui é a gente conversar e tentar entender... Traz números pra gente, cara, sério mesmo. Sobre isso, né? Será que Champion Chega Pool de é o problema da Loud? A Loud tem um problema de Champion Pool. E se tiver, esse é o verdadeiro problema? É isso que fez a Loud perder pra Fúria no fim de semana? Não tá tão bem assim nessa disputa do título? Fazendo uma pergunta de um jeito melhor, né? Será que o grande obstáculo pra Loud conseguir ser campeã é melhorar a Champion Pool? É isso que a gente vai falar então nesse vídeo, beleza? É um passo, pra começar, né? Eu abri aqui no site de estatísticas, lá, números, mas a gente vai ver números. os campeões mais jogados das roles, beleza? Na LCK e na LPL. Então, pra poder ter uma noção assim melhor de meta, das coisas que estão fortes, eu vou ver o coveirinho ali, mano. Os campeões que foram utilizados nesse top 8 lá. Na top lane a gente vê, cara, o Bessa Rumble mandou R$3. Vovô, parabéns atrasado pelo seu aniversário. Queria lhe agradecer por ser esse cara engraçado, carismático e alegre que anima geral. Fiz uma cirurgia fiquídica há uns meses, estava muito pra baixo. Por não poder andar sua live, me ajudou com a Depra, obrigado. É nóis, tamo junto, melhoras, mano. Boa recuperação. Né? Eu diria que assim, geralmente a gente vai ter alguns campeões ali que a gente pode dizer que é o meta, são os campeões mais picados. São os campeões que eles estão sendo picados por estarem fortes. No caso da Gwen, né? Gwen, ela começou a ser muito picada porque ela foi bufada e ela tá forte. E tem alguns campeões logo em seguida, como o próprio Renekton, Nari, Jax, é muito baixo, cara. Esse trio aqui, são campeões que eu diria que estão sempre ali. Então, meio que independente do que tá acontecendo, etc, ainda mais com o Fearless Draft, esses campeões vão ganhando bastante espaço, às vezes pra responder um pique, etc, como é o caso do Jax, que vem aparecendo muito pra jogar contra a Gwen, como é o caso do Renekton também, que vem aparecendo às vezes contra a Ambessa e por aí vai. Então, a gente entende e consegue ver ali, cara, tem alguns picks sempre assim, todas as roles vão ter isso, né? Antes de falar individualmente de jogadores e tudo, eu vou falar desse meta aí de todas as roles. Vamos pra Jungle agora. Jungle a gente tem Xin Zhao na frente, Skarner e Seju. Xin tem todos, Xin tem todos, Xin tem todos. Os principais ali campeões tem do meta. Xin Zhao, a tem gente tem a Lilia que começa a aparecer cada vez mais, principalmente pra responder os dois junglers tem Seju, aqui, tem que é a Skarner e a Seju, né? E a gente tem o Pantheon que tá aparecendo bastante. Cara, a rate da Seju tá 38%, velho. Que vem cada vez mais, principalmente responder às vezes vai, pra responder Xin Zhao também, né? O Pantheon vem se tornando cada vez um pique aí que vem aparecendo mais. Tem outros piques aqui, como, cara, o Lee Sin aparece de vez em quando, a Nidalee tem muitos Nidalee players, a gente tá falando aqui de LCK e LPL. Na LTA não tem, né? Mas LCK e LPL tem alguns players que inclusive recebem, olha só, tem até uma quantidade de bans ali, 13 bans em Nidalee, né? A galera bane, ainda mais com Fearless Draft e etc. O Viego também, alguns jogadores são muito jogadores de Viego e ele aparece bastante. O Kong também, que é um campeão ali, mas, cara, tá sempre ali, dependendo, você traz um Kong Game 3, você precisa do engage. A Seju lá fora não é tão roubado igual aqui, né, mano? Porque os caras sabem jogar contra. Vamos ali pro mid agora, a gente tem Thalia, Ahri, Azir, Ryze e Yone. Nossa, o Ryze apareceu bastante, diria que esses 5 aí são os principais campeões do meta atualmente. Mano, né? a gente do Ryze tá alto, cara. Provavelmente o Victor e o Sylas aí também. A Aurora tá perdendo cada vez mais espaço. Esse Ryze lá fora é broken, então, mano. Por mais que a Aurora esteja aqui com uma taxa de pique até ban muito alta, tá caindo cada vez mais a gente tá vendo menos a Aurora, beleza? E aí tem outros campeões ali como o Galio, que é uma parada mais situacional, vem aparecendo de vez em quando. O Cork também, em alguns drafts ele aparece como flex. A própria Akali aqui já é muito questão de player também. E outros picks que a galera acaba aparecendo muito por causa do Fearless Draft, como é o caso do Orianna. O Wave vem aparecendo às vezes também, né? E por aí vai, beleza? Agora a gente chega aqui nos AD Carries. A gente tem EZ, Varus, MF, Kai'Sa, Jhin, Kalista. Eu diria que esses 6 aqui, principalmente, cara, Varus tem 58%. A Kalista tem uma taxa de pique pequena, porque ela tem muito ban lá, né? A gente poderia até ver essas listas aqui, ó, para poder chegar um pouco melhor, né? Assim já fica um pouco mais interessante, até vendo pela prioridade aqui, né? Que é vendo tanto ban quanto pique. Então, por exemplo, né, na top lane aqui, a gente vai vendo que, cara, Gwen acaba sendo uma das maiores prioridades, etc. Beleza? Na jungle a gente vai vendo aqui também que, pô, sempre geralmente é um campeão que é muito banido também. Mesmo sendo muito picado, é praticamente, cara, ou tá picado ou tá sendo banido. No caso dos AD Carries, a gente vê, cara, Kalista e Varus
tem uma taxa de ban, assim, surreal. Então, assim, bastante picado ali. O Varus, EZ, MF, etc. Aí a gente tem uma Ashe que começa a aparecer, às vezes, cada vez mais e tudo. Depende muito do time. Zaya, que também é um campeão que aparece muito em questão de fillers, draft. Zeri e Jinx também. Muito difícil ver um jogo 1 com Zeri ou Jinx, mas a partir do jogo 2, 3, ou dependendo de algo... Cara, será que não dá pra usar mago bot, né? Basicamente, eu diria que esse aqui é o meta. E vamos lá pra suporte, né, cara? Alistar sendo um pique mais picado, assim, tá muito forte mesmo. Hell, bastante picado também. Nautilus, os 5 primeiros picks aqui, bastante. Cara, Nico tem 72% de win rate, cara. Que isso, vem aparecendo mano. cada vez mais. O Braum também, que é muito em situações específicas pra responder. Me lembra bastante a Renata. Os dois fazem algo parecido de formas diferentes, né? São campeões muito anti-engage. Tem bastante jogo ainda, muito bons pra isso. A Pop também é um pouco nessa pegada. A gente vai vendo bastante girando sempre em volta desses piques. Braum e Renata aparece muitas vezes como last pick, por exemplo. Nico às vezes aparece junto com Kalista, ou aparece às vezes para responder algum pique, ou quando, né, vários engages já foram picados e você precisa de engage, ou até mesmo às vezes para poder vencer a lane, já que ela é uma maguinha na lane, né, tem range e tudo mais. A Elise é uma campeã também que, cara, vem aparecendo um pouco, mas falar que, mano, poucos jogadores conseguem realmente fazer esse campeão funcionar ali como suporte, né? Então, assim, vamos lá. A gente viu todo o meta. Eu diria que, assim, esses campeões que eu citei aqui é basicamente o meta, né, de todas essas lanes, etc. Falando individualmente de alguns, assim, na top lane, a questão maior e as maiores indagações ali com o robô é muito em volta de Ambessa, Gwen, acredito que o Jayce também. Como eu falei, o Jayce é um campeão que nessas ligas ele aparece ainda muito mais. O robô joga de Jayce, né? Mas muito ali em volta da Ambessa e da Gwen. Sim. A Ambessa sendo a mais picada, a Gwen aqui também e tudo mais, a gente não viu o robô, se não me engano, nesse split jogar com esses campeões, né? Uma coisa que eu acho um pouco interessante também, que por mais que seja ali um problema, etc., o robô, ele joga com alguns campeões e gosta de jogar com alguns campeões nessas ligas, joga, no alto nível de jogo, e acredito que ele deve ver assim também, são conhecidos como counter, né? Já então, é um ponto já, não, mano? Então, por cara, exemplo, ele não é tão bom de Jace quanto com os outros times, mas ele pica se der, Renekton, e cara, o Gigo não poderia jogar de Ambessa contra o Renekton. Só ignorar ele resolveu jogar de Ambessa, e o Renekton é um counter da Ambessa, e o robô deu um pau na lane em cima dele. Então, por exemplo, ele pode não se preocupar com a Ambessa e não banir a Ambessa, porque ele pode simplesmente jogar de Renekton nessa situação e tudo mais, já que é um campeão que ele se sente confortável, né? Acredito que a Gwen, ele tem o Rumble, por exemplo, que é um campeão que aparece como resposta da Gwen, e o próprio Jax, como eu falei, começa a aparecer também. Então, a gente vê essa questão ali que, cara, ele não tem, ou tem, né, mas não tá jogando, ele não vem jogando com esses campeões, mas tem certas ferramentas ali. A questão que na série contra a Fúria, pelo fato do Gigo ser conhecido por ser muito bom de Gwen, eles resolveram simplesmente banir a Gwen em todos os jogos, né? Aqui agora, a gente vai pra Jungle. Cara, o Chile é mais completo de puta desse time, não, mano? Não jogou de Calma aí, tem velho. pouquíssimos jogos na carreira dele de Lilia. Se eu não me engano, tem Pantheon, tem Viego, tem o Kong, tem Pop, tem Maokai, tem Nock. Também. Aqui é uma questão, é um pouco diferente assim, né? Mas eles estão dando uma prioridade muito grande pro Shinzal, né? Mas o Shin joga ou pra própria Vi, na real, né? Mas bane bastante Vi contra eles. Olha o Tatu 1v2, mano. What is that, bro? Então é muito comum ver os bans de Vi e Seju. O Shin, geralmente, ele acaba dando uma prioridade muito alta pro Shinzal, né? Mas a gente não sabe se o Shin joga ou não de Naafiri. Podemos descobrir nas próximas semanas, né? E a Lilia tinha no jogo 3 ali contra a Fúria, né? O Tatu deu um first pick Sejuani, a volta poderia ser já a Lilia, poderia ser um bom pick ali. Ele não resolveu não jogar também de Lilia, então... Cara, é verdade, né? Tipo assim, cara, olha esse jogo, mano. Ele poderia jogar de Lily esse jogo, mas aí pode ser um problema aí do Shin. Vamos lá pra mid lane, que a galera comenta bastante, né? Cara, mid lane eu acho que, cara, o time joga praticamente com tudo isso. Anda Tristana, que também não consigo dizer que é meta, é um campeão que aparece aqui em alguns momentos muito específicos. Joga Thalia, joga. Mas realmente o Yone, joga a grande questão da Loud aqui, né? Joga. E eu dando uma olhada, cara, a gente vê que, cara, a Loud simplesmente baniu o Yone em 100% todos dos os jogos até agora na LTA. Em 10 jogos, beleza? Thalia do Team, ele joga muito bem. Ahri, ele joga muito bem. Azir, ele tem. O Azir também. O Ryze, eu falei que eu não gosto muito, mas ele vem jogando. Aurora, eu nem consigo dizer tanto, ela tá caindo bastante. Silas joga, e Victor, a gente sabe joga, que o time joga Galho também. joga, O Galho dele completo, também não é muito legal, não, de mas ele Cork ficou. também. Vamos falar do Root agora com esses campeões. Cara, acho que o Root joga de tudo, rapaziada. Não tem muito o que falar. Eu acho que talvez eu não lembro do Root de Ziggs. Agora, todo o resto ali eu lembro do Root jogar e jogar bem. Do Redbert aqui, não tem muitas memórias dele, mas provavelmente joga de Rakan também. Eu não lembro dele de Nico, tá? Eu acho que desses campeões mais picados, Nico com certeza não aparece. E tem a Renata, por exemplo, aqui, que, cara, não joga de Renata. Ninguém na LTA sua que pica a Renata, cara.
cara. Eu acho que Renata é um campeão super forte, broken pra caramba, mas a galera, sei lá, parece que o pessoal só não sabe jogar com Renata, não pica ela, né? Mas Renata é muito forte, cara. É muito forte. Principalmente, às vezes, last pick, red side. Tem draft que a Renata o draft acabou ali, mano. A Renata vai ganhar o jogo sozinha, porque vocês vão juntar ali, na hora que o outro time dá engage, a Renata vai salvar alguém, vai ultar e acabou, né? LPL e LCK tem bastante Renata. Em outras ligas tem bem menos, né? Na própria LTA Norte eu vejo pouca Renata. E não me lembro a última vez que a Renata foi picada, cara. Deixa eu ver se teve pique de Renata. Cara, ninguém jogou de Renata esse split inteiro, tá? Nunca, não é possível. Isso é meio assustador. Então, esse é um problema de pool que não é a Loud que tem. Acredito que, sei lá, todos os times da LTA tem, não sei, né? Todos os suportes, mas eu gostaria de ver Renato. Mas a gente vê assim, parece que o maior problema talvez seja ali na Nico. Karma, ele acabou de jogar também, mas é um campeão muito situacional. Jogou um jogo, igual foi, mas não deu muito certo, né? Mas foi assim, daquele cara, jeito, e aí, não? Eric, pô, você acha que Champion Pool é o problema da Loud? Acho que as coisas mais evidentes ali, igual eu falei, cara, é uma Nico, no Shine talvez a Lilia, que a gente viu ali, no robô a questão da Gwen Dambessa, do Tim a questão do Yone. Eu diria que, mano, o grande problema da Loud não é Champion Pool, sendo bem sincero. Isso mas faz parte. Vários times e jogadores têm problema de, cara, não gosta muito de jogar, não joga muito com um campeão ali ou outro. Isso é meio comum. E eu não tô fazendo isso defendendo a Loud, o que eu tô dizendo é o seguinte, cara, o problema da Loud é pior. Na minha visão, a série da Loud contra a Fúria, a Loud foi pior jogando, né? Faltou atitude em alguns momentos, mecânica, e a Loud foi pior draftando. Então, entendimento de meta e gameplay é uma coisa que eu sinto que é mais problemático do que a própria Champion Pool. Porque se for Champion Pool, então, pô, beleza. Quer dizer que, cara, se o Yone for nerfado, então a Loud vai ser campeã. Se a Gwen Ambessa for nerfada, a Loud vai ser campeã do nada. A Loud vai melhorar muito. Acho que não. Acho que se hoje a Riot tá com bug nesses 3 campeões, né? E na Lilia também. Esses 4 campeões Bufa Olaf do Hobbs, é pra tu ver o que acontece. Loud vai, mas isso vai fazer a Loud vencer a série contra a Fúria, por exemplo. Acho que eles perderiam pra Fúria se eles jogassem igual eles jogaram, né, na última série deles de qualquer jeito. Eu vejo bastante assim, tá? Eu acho que, assim, um dos pontos ainda que eu acho que é mais importante de comentar, igual eu já trouxe ali pra vocês... Mano, o perfeito pra Loud seria bufar em cena, que daí os caras jogam de cena, Ornn, bot, foda-se, tá ligado? Fica lá só existindo, bufa um Olafzinho ou um Nard do Hobbs, acabou. Ele joga muito bem com alguns campeões que são counters desses campeões. Bufa o Dragão do Dick, tá um split bom individual, né? Tá sendo, até arrisco dizer que tá sendo a melhor fase regular que eu já vi o robô fazer na carreira dele, cara. Ele individualmente tá jogando assim, tá jogando a lane muito bem e tal. Aqueles gráficos que a gente fez na matéria até mostrava bastante isso, né? O problema da Loud não é tão simples assim. Se a Loud é um time que almeja e tentar ser campeão, o gráfico do Hobbs da top lane é gráfico tipo nível leque real, buscando, né? A Loud não é um time que só tá querendo chegar ali no top 4, mas a Loud não é um time que tá sonhando em ser top 4, etc. São jogadores que eles estão ali jogando e querendo ser campeões, né? Eu acredito que o problema deles tá muito mais em outras coisas, em leitura de jogo, leitura de meta, como que eles estão vendo a condição de vitória deles. Leitura de jogo, leitura de meta. Então, pô, a gente viu eles ali, cara, um time com EZ, Karma no red side, e eles não conseguindo, pô, sair controlando o jogo ali, conseguir pressão, bot e etc, né? Conseguir pegar dragões e tudo mais. A gente teve jogos deles, Você, né? ainda acha que o Ayu não mudaria nada no Fla? Cara, acho que mudaria alguma coisa, mas seria sutil. Acho que ganharia alguns jogos a mais. Thalia, sei lá, Thalia 2 joguinhos a mais, pô. Thalia vai, uma série talvez. Tanto a partida igual eles poderiam. A gente vê partidas, alguns drafts da Loud muito estranhos, né? Aquele galho que eles trouxeram foi um negócio meio estranho também. Sabe? O momento que eles poderiam estar comprando uma luta, eles acabam não comprando, ou alguma fight que realmente, cara, não jogaram tão bem, não jogou bem uma lane, aconteceu uma coisa ali, outra ali. Então, eu diria que o problema da Loud realmente é muito mais profundo, né? E se eles querem bater de frente com a Fúria, eles querem bater de frente com a PEN, cara, esse draft ficou fedorento, né, mano? D3, acho que o principal é que eles têm que melhorar realmente gameplay, né? E vou até falar uma parada, a Champion é um problema, Shotas postou, né, no Twitter comentando, já vejo esse post dele. Cara, mas, ô Kuzans, o react que você fez... Você não deu todo o contexto, mano. Tá ligado? Tá muito seco, tipo assim, Ninja Kill e o Ayu. Tá muito vazio isso, mano. A galera não pegou toda a nossa... Tá ligado? Porque a gente ficou um tempo ali nesse brainstorm, mano. Não é seco assim, todo mundo vai falar Ayu, tá ligado? O Ayu muito melhor. Muito fácil falar isso, mas... É mais fácil você lidar. O ponto não é esse. Não, mas mudaria algo no Flamengo. Mas não significa... Não... Como que fala isso? Significativamente existe isso. Teria uma mudança, mas não grande. É isso, eu acho. Tipo, o time ia ficar baixo de tabela igual.
dar com ela. Pode parecer o contrário. E eu tô vendo muita galera falar que é o contrário, né? Então, Nossa, será que no MD5 a Loud vai ter mais problemas ainda? Se eu terminar esse vídeo, eu vejo que o Schultz falou mais especialista Schultz. Esses campeões ali do meta, depois que eles são verdade, mano, o Schultz é da Fúria, mano. Então a opinião dele a gente não pode levar muito em conta. Eles esse não é podem ser ficados de novo. Então, se a Loud resolver banir Gwen... Ponto forte, inclusive. Em todos os jogos no MD5. Deixar a Ambessa open. E aí, se picar a Ambessa, eles vão jogar de Renekton. Já é bem assim. Se os caras jogarem de Ambessa, a gente vai jogar de Renekton. Aí, a partir do outro jogo, não vai ter mais um campeão. Não tem mais a Gwen, não vai ter mais a Ambessa. O próprio Yone, que, pô, a Loud... Você tá passando pano pra essa Loud, tá? Os caras tá vagabundo pra caralho, irmão. Não dá pra eles pensarem em formas de jogar contra o Yone também. Acho que seria um pouco mais inteligente, né? Pra algumas séries e tudo. Talvez estão guardando alguma coisa aí. Mas assim, o próprio Yone também, cara, se eles quiserem pagar pra ver no MD5, eles podem deixar isso no primeiro jogo. Pô, beleza. Se ganhar, ganhou. Ótimo, né? Incrível. Se perder, cara, não vai ter mais Yone pro resto da série, não precisa de ficar banindo mais Yone nos outros jogos, né? Você pode pagar pra ver no primeiro jogo e etc. Eu acho que, assim, tem certas questões... Showgrana montou o Team GE e tá achando que é o José Mori. Dá pra eles poderem trabalhar um pouco mais ali, né? Onde eu vejo o maior problema pra eles em Fearless Draft quero ver o que ele fala depois. Não tô falando muito, assim, do Shin em específico, né? A Jungle hoje, ela tá sofrendo muito no Fearless Draft. Então, eu assisto muito o LPL LCK, né? A galera que me acompanha. Tu é um expert, tu é expert. Lá ao vivo de é o Piel, é o CK. LPL LCK fazendo co-stream. Quando a gente vai chegando em Game 3, né? Igual eu falei, cara, a gente tem esses campeões aqui da Jungle, então é muito comum em Game 2, né? Sei lá, 4 desses picks já terem saído. Então, Shinzal, Naafiri, Vai, Seju, por exemplo. Cara, mas acho que o ponto não é o Shin, não, de pull dessa Loud, mano. Ter, sei lá, Skarner de um lado e Lilia do outro. Né? Um cara que pega Skarner e o outro vai lá e responde de Lilia. É muito comum isso em Game 3, tá? E aí, a gente vê bastante, às vezes também, né? Igual eu falei, tem um Panther e tal, mas em Game 3, às vezes, pode ter bastante ban jungle. Então, já que, pô, saiu tudo isso, o outro time vai lá e bane Skarner. O outro time não vai picar Lilia blind, ou acaba picando, aí o outro time vai lá e, mano, lança uma Nidalee, tá ligado? O Kong, Viego. Então, a gente vê bastante essas outras coisas aparecendo. Concordo. Mas eu não sei se isso é um problema também que só o Shin vai ter, ou se é um problema que vários outros junglers hoje da LTA podem ter também, né? De, às vezes, o time não conseguir preparar pra, pô, vamos ter que jogar de Viego no MD5, às vezes no Game 4, né? Você ter que trazer um Viego pode ser um pick muito interessante. Esse draft ficou meio estranho também, não sei porquê, mano. Não tem nada que me dá segurança nesse draft, tá ligado? Interessante e tudo mais. Ou uma Zyra do nada Karma, ali, tipo, pode muito, ser algo que faz muito sentido, 2015, né? Um próprio Ivern também que a gente vê. Pode ser um campeão que do nada a gente viu já a PEN, né, trazer, por exemplo. Pode ser um campeão que aparece ali mais pra frente, né? Então, assim, eu acredito que na jungle... Mas, assim, a jungle em si tá tendo esse problema. A partir do Game 3, você tem que começar a trazer umas coisas diferentes ou você tentar trazer coisas que fazem a mesma coisa, só que pior. Que é o caso, assim, cara, você não vai ter Shinzal, mas você traz o Pantheon que faz algo parecido, mas pior. Sabe? É um lutador e tudo mais, de skirmish e tudo, né? Consegue ficar um pouco vulnerável, igual o Shinzal tem ult e tal. É um pouco parecido em algumas situações, assim. Você não consegue a vai, mas, pô, você precisa de um cara de engage, você pega o Kong. O próprio Javan tá aqui também. Ele joga de Kong, joga com todos esses bonecos aí, mas o ponto é, o coach deixa ele jogar com isso tudo? Ou o coach vira e fala, irmão, pega Maokai e fica de boa, velho? Ou você não conseguiu a Seju, mas você joga de Maokai, tá ligado? Pra pegar um tanque na jungle, não tem mais... Vocês sabem qual coach é esse, mano. Então acontece bastante isso. Não, tem Seju, pega essa Seju aí e fica bem tranquilinho, tá? Sofrer, inventa muito não, mano. Pelo que a gente viu até agora, o único cara que eu consigo dizer que eu não acredito que vai sofrer com isso é o Carioca, né? O resto dos junglers eu quero ver como é que vai ser. Mas aí o ponto principal, assim, que eu quero trazer pra esse vídeo é isso, gente. Champion Pool é um problema entre vários. Mas não é o principal. E o problema que Champion Pool é algo que acontece. Sim, tem time, às vezes, que são campeões com problema de Champion Pool também, né? Eu ia dar um exemplo aqui que, obviamente, em suas devidas proporções... botou uma BLD ali, mano. Vai pro inferno, cara. O Knight é horrível de Azir. É muito ruim de Azir. Ano passado, o Azir era um dos principais picks do meta. E eu tava analisando aqui, cara, a taxa de banda Bilibili no ano passado em Azir é gigantesca, né? Então, pô, o overall aqui deles é 39%. Cara, mas 39, mano. O Yone e a Gwen, eu acho, da Loud é 100%, velho. Tipo, todo jogo, mano. Pro nível de jogo que o Knight joga, pô, o cara tem um que ele tinha que ficar banindo Azir, por exemplo, né? Porque ele não joga de Azir, né? Ainda mais, e não era Fearless Draft. Ele também, não joga o Knight, não joga de Azir, tipo, não joga um jogo de Azir. Não é possível, mano. Deixa eu ver isso aqui, viado. Deixa eu ver, eu vou ver o in-rate dele de Azir, só pra entender isso que o Cash tá falando. Estamos loucos, meu. Ó, eu botei todos os jogos da carreira dele aqui, mano. Ele tem 21 jogos de Azir e 57% de win-rate, mano. Mas eu acho que esse Azir aqui é tipo assim, ele é singelo de Azir, tá ligado? Com isso aqui não é ruim, mano. Mas eu acho que deve ser tipo um nível Worlds, tá ligado? Mas isso é tipo assim, cara, precisa jogar de Azir? Ele joga.
Os caras tinham que banir Azir. Se precisar, ele joga, mano. No MD5, no game 1, 2, 3, 4, 5. Não tinha essa parada, vamos deixar o Azir um jogo aqui. Eu acho que ele não prefere, mas... O Akali. Tipo, a situação apertou, mano. Alguém tem que, sei lá, tem que givar um ban. Eu acho que ele givaria jogar de Azir. Pelos stats, né? Tô vendo só apenas números, mano. Sei lá, e ver o que dá. Então, de novo, em suas devidas proporções. Tem um problema de pool, ainda mais com umas coisas específicas, né? O Team não joga de Yone. Do robô, igual eu falei, eu acho que é menos problema ainda porque ele gosta de jogar com alguns counters ali. Eu acho que é coisas que o time consegue lidar com isso e aprender. Acho que o maior problema da Loud, realmente, eles têm que jogar melhor. É isso, rapaziada. Esse vídeo vai ficando por aqui. A Loud é um time ruim, Cash? Essa é a conclusão? 17 minutos de Champion Pool? Valeu e falou. São ruins? É. Cadê? Vamos ver o que o Schultz falou, mano. Caralho, ele botou. Ele colocou o videozinho. Eu tenho que ver esse vídeo, eu não vi esse vídeo completo. Eu tava vendo um pouco da live ontem, mas eu não vi completo. Cara, essa discussão era válida 3 anos atrás. Hoje não tem comparação. Com todo respeito ao Ninja, que eu acho um bom jogador, mas o Ayu está em uma prateleira diferente. Cara, mas eu não... Sei lá, beleza. Tipo, é muito fácil falar isso, só que, por exemplo, ele é da Fúria Schultz e a situação dos dois times é muito extrema e completamente diferenciada. Não dá, mano. Tipo assim, não tem como ignorar o que se passa com os dois times, tá ligado? Só que esse negócio de prateleira diferente, eu acho que ele tá no crack, sério mesmo, velho. Aí o é melhor, mas é sutilmente melhor, mano. O Kuzan respondeu. A discussão também era se o Ayu faria alguma diferença, mudaria o resultado que o Flamengo tá hoje na tabela. Pra mim mudaria. E aí, Schultz? Muito subjetivo. Mas acho que com o conhecimento que ele tem hoje, com certeza mudaria em algo. Pelo menos um pouco. Ele ganharia, tipo, uma série a mais, mano. Seria isso. Sinceramente. Não, o Ayu é melhor que o Ninja, guys. Mas, caralho, mano, vocês não entendem, viado. O bagulho não é só a mecânica, mano. É sobre o impacto dele no time, tá ligado? Ele não teria tanto impacto. Eita, saiu um tal cash. Não saiu ainda, não. É fake news. Ele não teria tanto impacto para o time melhorar, tipo, em proporções grandes, tá ligado? No campeonato. Saiu uma lasquinha do tal cash. A DM invadiu os bastidores do tal cash pra trazer um spoiler. O robô LOL é o convidado da semana. Quente. E bateu um papo franco com o Takeshi sobre as mudanças na Loud, o momento da carreira e muito mais. Assista completo tamanho em nossos canais. Trocamos as peças para melhorar a comunicação, mas ainda não nos acertamos. Precisamos propor mais as jogadas. Vai ser picante, será, mano, esse Talkcast com o Hobbs? Quero perguntas quentes do Teikas, mano. Se ele deixar o Cult Hobbs crescer pra cima dele...